Pós-pandemia, esse é um tema que os jovens devem ficar atentos, especialmente os que vão fazer o Enem este ano. Para a gente falar sobre isso, o que isso representa nessa reta final de preparação dos estudantes, aqui no estúdio, eu estou com o professor da Uninassal, Sérgio Ferreira. Boa tarde, professor, seja bem-vindo ao Correio Debate. Boa tarde, Hermes, eu que agradeço. Bom, antes da gente entrar nesse tema da economia pós-pandemia, queria que o senhor avaliasse também como professor, que repassa os conhecimentos aos estudantes. Essa lei termina sendo um estímulo a mais para os alunos? É um estímulo, é motivador, na verdade, né? Eu sinto que ela complementa tudo aquilo, né? Reforça o esforço que ele está fazendo, a dedicação que ele tem. Isso é como se fosse um prêmio para ele. Então, eu acho uma boa atitude, acho que foi interessante. Então, muito bem, é hora dos estudantes se concentrarem nos estudos. Eu falei do tema aí, né, que é economia no pós-pandemia. Professor, esse tema é assim, do pulo de 10, vamos dizer, 7, para que esse tema caia numa prova de Enem. É quase certeza, né? Não tem como a gente fugir dessa realidade que até hoje afeta a vida de todo mundo, né? Agora é legal, era bom a gente contextualizar um pouco essa situação. Então, a gente não pode esquecer que isso vem acontecendo, essa mudança vem acontecendo para os mais jovens, né? Desde 1990, com a globalização, essas mudanças vêm acontecendo de uma forma mais agressiva. Só que é um mundo que acabou, que a gente não percebeu, tem um mundo que está acabando. Eu me atrevo a falar que em algumas situações, para alguns segmentos, já acabou. E um mundo novo que está começando. A preparação vem antes. Então, quem se preparou já o ano passado, durante a pandemia, está potencializando os seus esforços e os seus conhecimentos. Para quê? Para exatamente na hora que ele mais precisa, ele utilizar. E agora, chegou a hora. Então, o que ele precisa entender? Que esse mundo que está começando, ele afeta diretamente o comportamento de todas as pessoas. E precisa contextualizar, né? E falar, é quase certeza ser um tema de redação, por exemplo. Pode cair um tema de redação. Especificamente não esse tema, né? Economia na pós-pandemia, mas que você insere dentro do contexto da redação essa situação. Isso. Aí ele pode cair assim, quais os efeitos, quais os impactos, por exemplo, pode cair, né, para a economia dentro desse contexto da pandemia. Então, o que acontece? A economia, ela funciona, de um lado nós temos as empresas e do outro lado nós temos as famílias. Sim. Nós temos uma situação que nós temos os recursos que são finitos, eles podem acabar e em alguma situação eles acabam, e uma outra situação das pessoas é que elas têm desejo de uma forma infinita. Então nós desejamos o tempo todo, a gente quer consumir, a gente quer comprar, a gente quer tudo mais. Então é uma boa noção que a gente pode ter de vida e de mundo, porque impacta todas as pessoas. Né? Por exemplo, o processo inflacionário na vida das famílias brasileiras. Totalmente, né? Impacta totalmente. E vai do comportamento da dona de casa, dos seus modos, de como você trabalha, de como você atua, o jeito que você consome, do jeito que você compra, do jeito que você prioriza as suas necessidades. As necessidades são inúmeras, né? E a gente quer saná-las de qualquer maneira. É aí que entra o desejo de comprar, mas se você não tiver um planejamento, se você não se preocupar em planejar a sua vida de fato, como os estudos, os jovens estão aí, precisam estudar e se preparar nesse sentido. O que está acontecendo? Como foi impactado os negócios, por exemplo, as indústrias? Qual é a tendência? Por exemplo, vamos investir mais em ciência e tecnologia, que é uma tendência, né, de se reafirmar. O que nós esperamos dos empresários que estão trabalhando? Aí entra um pouco também do aspecto político, né? Sim, sim. Como é que o ambiente de negócios é gerado aqui no Brasil, né? Como ele é impactado através das ações políticas que a gente vive no momento, essa instabilidade política, né? Mas eu acredito, eu sinto que isso vem um pouco antes, a preparação. É muito comum um jovem chegar e ele quer desistir do curso dele e ele fala para mim, não, professor, passando a pandemia, quando acabar a pandemia, eu reingresso, eu volto a estudar. E o nosso trabalho é exatamente falar para ele, não, a gente não se prepara depois, nós não somos reativos. Quando você é uma pessoa reativa, ou você se comporta como uma pessoa reativa, ela não gera bons resultados para ti.
Entendeu? Ok, a gente vai continuar esse papo daqui a pouquinho. A gente faz agora outra pausa no Correio Debate. No próximo bloco, a gente continua a entrevista aqui com o professor Sérgio Ferreira. A gente está falando aí sobre um tema que deve cair, pode cair nas provas do Enem: economia no pós-pandemia. Fique ligado, você também vai ver como foi a reativação do Instituto Socioambiental Unigente. A gente volta em seguida.